Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que os 10 mandamentos, quando você lê os 10 mandamentos, você está lendo Deus. Deus são os 7 espíritos, que é o mandamento do sábado, e os 9 mandamentos é a doutrina dos 7 espíritos. Então, a doutrina do sábado, o mandamento do sábado, que é os 7 espíritos de Deus, com os outros 9 mandamentos, dá 10. E lembrando, os 7 espíritos de Deus, ele é um só. Por isso que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Então, os 7 espíritos de Deus, que é o mandamento do sábado, é Deus. E os outros 9 mandamentos é a palavra de Deus. E Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus. E é ele que comunica a doutrina de Deus para nós. Por isso que ele é chamado a serpente. É por isso que você lê no hebraico diz assim, que o leão contém a serpente. O leão são os 7 espíritos de Deus, que é o mandamento do sábado, e a serpente são os outros 9 mandamentos, que é a doutrina dos 7 espíritos. Entendeu? Então Jesus, ele é o 7º espírito de Deus. Ele é os mandamentos, a palavra de Deus. Quando os outros 6 espíritos de Deus falam, quem comunica para nós a palavra de Deus é o 7º Espírito de Deus, que é Jesus, a palavra. Então, Deus, o mandamento do sábado é Deus, que são os 7 Espíritos. E o 7º Espírito, que é Jesus, comunica para nós a palavra de Deus, que são os mandamentos. Então, quando você lê no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, lá fala da serpente. Pode olhar, todas as partes que fala na Bíblia, a maioria sempre no número 9, porque o número 9 é a serpente. O número 9 no hebraico significa serpente. Entendeu? E Deus, lembrando, Deus, ele é 7 espíritos. E o número 7, ele é o cordeiro. Mas quando você confronta o cordeiro, quando você confronta o carneiro de cabeça querendo disputar com ele, ele aplica a lei dele, que é os mandamentos. Aí você junta os 7 espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o número do leão. O 16 é o leão da tribo de Judá. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá, porque ele é o 7º Espírito de Deus. Ou seja, ele tem os outros 6 Espíritos de Deus e ele tem a doutrina dos 9 mandamentos. Então você junta 7 Espíritos com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão. Na verdade, Deus, ele é o cordeiro, que é o carneiro. Mas quando você confronta ele, quer bater de frente com ele de cabeça, ele aplica a lei dele, que são os mandamentos, aí você junta os 9 mandamentos com os 7 Espíritos de Deus, dá 16 e forma o leão da tribo de Judá. Entendeu? Então, em Êxodo capítulo 7, versículo 9, ali fala da serpente. Livro de Números, capítulo 21, versículo 9, fala da serpente. Apocalipse 12, versículo 9, ali Deus fala que Satanás, ele é um dragão e ele é a antiga serpente. Por que Satanás é um dragão? Porque ele usa a sabedoria que ele herdou de Deus para destruir. Antigamente ele era uma serpente porque ele era sábio, ele obedecia os mandamentos. Serpente significa sabedoria. E sábio é só quem guarda os mandamentos. Satanás deixou de guardar os mandamentos, deixou de ser sábio. Por isso que ele não é uma serpente mais. E quando você lê no livro de João, capítulo 3, versículo 14, que Jesus diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus confirma que ele é a serpente.